Eu vi, esta semana, um vídeo de um homem de 40 anos chorando na frente de uma câmera. Ele dizia para o mundo inteiro que havia desperdiçado a própria vida. Não tinha casa, não tinha economias, não tinha nada que pudesse chamar de conquista. Disse que passou os seus 20 anos correndo atrás de festas, de aparências, de aprovação em telas pequenas, e repetia, com uma voz que misturava arrependimento e desespero: se você é jovem e está assistindo isso, pare agora. Você está ficando sem tempo. Fiquei olhando para aquela tela por um bom tempo depois que o vídeo acabou. Meu nome é Antônio Carlos. Tenho 76 anos. E quando ouvi aquele homem falar, percebi algo que quase ninguém tem coragem de dizer em voz alta. Algo que eu mesmo demorei décadas para entender. Eu não desperdicei minha vida do jeito que ele acredita ter desperdiçado a dele. Eu fiz exatamente o oposto. Eu fiz tudo certo. Segui cada regra que me ensinaram. Cumpri cada expectativa que colocaram sobre meus ombros. Não falhei em nenhuma etapa do roteiro que a sociedade distribui silenciosamente para os jovens. E ainda assim, sentado agora na sala silenciosa da minha casa, entendo uma verdade que gostaria que alguém tivesse gritado no meu rosto quando eu tinha 22 anos. Fazer tudo certo não garante que você esteve realmente vivo. Eu cresci no final dos anos 60, numa época em que o mundo estava mudando com uma velocidade que assustava os mais velhos e enchia de possibilidades os mais jovens. Havia portas se abrindo em todas as direções para quem tivesse coragem de atravessá-las. Havia ideias novas, caminhos alternativos, uma geração inteira disposta a questionar o que havia sido estabelecido antes dela. Eu vi tudo aquilo de longe, com admiração talvez, mas também com medo, porque eu escolhi segurança. Escolhi o caminho que parecia correto, respeitável, aprovado por todos à minha volta. Casei aos 22 anos com Helena, uma mulher admirável, organizada, gentil. Todo mundo dizia que eu tinha sorte, e eu concordava sem questionar muito. Arrumei emprego na empresa do meu sogro. Comprei casa cedo num bairro respeitável, com fachada impecável e jardim sempre aparado. Tive 3 filhos. Cumpri cada etapa daquele manual invisível que a sociedade entrega aos rapazes da minha geração. Estude, trabalhe, case, tenha filhos, compre um imóvel, construa patrimônio, seja responsável, seja confiável, seja o pilar. E aos poucos fui desaparecendo dentro desse roteiro. Primeiro veio a casa. Passei anos preocupado com prestações, com reformas, com a goteira que aparecia todo inverno, com a valorização do imóvel. Depois vieram os filhos, e eu os amo profundamente. Isso precisa ficar dito com toda a clareza. Mas cada decisão que eu tomava era pensada para garantir que eles tivessem mais oportunidades do que eu tive. Eu transferi para eles todos os sonhos que nunca tive coragem de perseguir por conta própria. Quando queria viajar, economizava para a faculdade deles. Quando pensava em mudar de área, lembrava das contas. Quando sentia vontade de tentar algo novo, dizia a mim mesmo, com uma voz que foi ficando cada vez mais automática: agora não é o momento. Depois veio a carreira. Trabalhei 49 anos na mesma empresa. Subi degrau por degrau, sem pressa e sem ousadia. Nunca arrisquei. Nunca troquei de área, nunca comecei um projeto próprio, nunca coloquei uma ideia minha à prova do mundo real. Eu era confiável, estável, previsível. Era o homem certo para manter tudo funcionando. Sustentava a casa, organizava as finanças, comparecia às reuniões escolares, pagava os planos de saúde em dia. Eu era o pilar da estrutura, mas nunca fui o protagonista da minha própria história. Havia um colega na juventude, Marcelo. A gente se conheceu no primeiro ano da faculdade e a amizade durou até hoje, mesmo que a vida tenha nos levado para direções tão diferentes. Lá pelos 30 anos, Marcelo largou o emprego estável para abrir um pequeno negócio. Todo mundo ao redor dizia que ele estava louco.
Eu pensei o mesmo. Lembro até da sensação de superioridade discreta que senti, achando que era mais prudente do que ele, mais responsável, mais adulto. Anos depois, Marcelo não se tornou milionário, não construiu nenhum império, mas construiu algo próprio. Quando fala da trajetória, os olhos dele brilham de um jeito que eu nunca vi nos meus próprios quando falava do trabalho. Ele enfrentou dificuldades reais, fracassos concretos, incertezas que tiraram o sono. Mas as escolhas foram dele. Ele falhou por conta própria, acertou por conta própria, tentou de novo porque quis. Viveu a própria narrativa. Eu, por outro lado, fui exemplar. Fui prudente. Fui correto. Mas muitas das minhas decisões não eram verdadeiramente minhas. Eram escolhas moldadas pela cultura que absorvi sem questionar, pela expectativa da família, pelo medo visceral de sair da linha, esse medo que eu aprendi a chamar de responsabilidade para não precisar encará-lo pelo nome verdadeiro. Helena faleceu há 5 anos, de forma repentina, por complicações no coração. O velório aconteceu. As visitas cessaram. Os filhos voltaram para suas rotinas, como precisavam voltar. E pela primeira vez, em mais de meio século, eu fiquei sozinho naquela casa que passei décadas mantendo. Foi ali que percebi o vazio. Não o vazio de quem perdeu alguém. Esse eu conhecia, era uma dor com nome e endereço. Era outro vazio, mais antigo, mais profundo, que a presença de Helena e dos filhos e do trabalho e das contas havia mascarado por décadas. Um silêncio que sempre esteve lá, esperando pelo momento em que eu não pudesse mais ignorá-lo. Eu me olhava no espelho e não conseguia responder perguntas simples. O que eu gosto? O que me emociona de verdade? O que eu teria feito se não tivesse medo? Eu sabia falar das conquistas dos meus filhos, das promoções no trabalho, da valorização do imóvel, mas não sabia falar de mim. Não sabia quem eu era quando ninguém estava olhando e nenhum papel precisava ser desempenhado. Eu nunca me permiti errar por conta própria. Nunca escolhi algo só porque meu coração pedia, sem pedir autorização ao roteiro. Tinha medo de parecer irresponsável, medo de decepcionar meus pais, medo de ser julgado pelos vizinhos, pelos colegas, pela sogra, pela memória do meu próprio pai, que era um homem sério e que morreu sem nunca ter me ensinado a brincar. Então segui o caminho mais seguro, e o caminho mais seguro me trouxe até aqui. 76 anos, uma casa silenciosa e uma coleção de IC, que nunca vão ter resposta. O homem de 40 anos, no vídeo, lamentava ter queimado sua juventude com escolhas impulsivas. Talvez ele tenha mesmo desperdiçado oportunidades. Talvez tenha corrido atrás de coisas vazias, de prazeres que não construíram nada. Mas ele viveu, ele experimentou, ele sentiu intensidade, mesmo que às vezes a intensidade errada. Ele tem histórias de madrugadas, de decisões ousadas que tiraram o sono, de momentos em que foi inteiramente ele mesmo que esse ele mesmo precisasse ainda de muito crescimento. Eu não tenho essas histórias. Tenho lembranças de responsabilidade, disciplina e dever cumprido. Tenho a certeza de que nunca decepcionei ninguém, exceto, talvez, aquele menino de 22 anos que um dia teve um lampejo de vontade própria e aprendeu depressa a sufocá-lo antes que causasse problemas. Não estou dizendo que estabilidade é ruim. Não estou dizendo que família ou responsabilidade sejam erros, que fique bem claro. Eu não trocaria meus filhos por nada neste mundo, nem pela versão mais ousada de mim mesmo que poderia ter existido. O que dói não é o que eu fiz, é o que nunca ousei fazer, é a ausência de escolhas autênticas, é perceber que passei décadas sendo o que se esperava de mim sem nunca perguntar, com honestidade, se aquilo era também o que eu queria. Aos 76 anos, entendo que não existe fórmula garantida para a felicidade. O homem de 40 anos sofre por ter escolhido caminhos impulsivos. Eu sofro por ter escolhido caminhos excessivamente seguros. Talvez todos nós erremos, cada um à sua maneira e no seu tempo. Mas existe uma diferença fundamental entre errar tentando viver algo verdadeiramente seu e errar apenas seguindo o script dos outros. Se você é jovem, ou mesmo se tem 40, 50 anos e está lendo isto agora, ouça, ainda há tempo. O tempo passa mais rápido do que você consegue imaginar quando está no meio dele.
Um dia você também vai olhar para trás, e a pergunta que vai ecoar não será apenas: eu fiz tudo certo, mas sim: eu fiz algo que era verdadeiramente meu. Eu fiz tudo certo, cumpri cada etapa, fui responsável, trabalhador, presente, fui o pilar, fui o exemplo, fui o homem que todos diziam que se deveria ser. E ainda assim, me pergunto nessa sala silenciosa se realmente vivi, ou se apenas desempenhei um papel muito bem ensaiado durante muitos anos seguidos. Hoje não posso voltar atrás. Minhas escolhas já foram feitas e elas me trouxeram até aqui, com tudo que trouxeram de bom e de vazio ao mesmo tempo. Mas ainda posso dizer a você: questione. Pergunte a si mesmo se está escolhendo por convicção ou por medo, se está seguindo um sonho ou apenas evitando desaprovação. Não construa uma vida que pareça perfeita por fora e que ressoe oca quando o silêncio chega, porque o silêncio sempre chega. E quando chega, você terá que conviver com as próprias decisões, sem roteiro, sem papel a desempenhar, sem ninguém para quem ser exemplar. Eu fiz tudo certo e aprendi tarde demais que certo nem sempre significa vivo. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. Há uma fotografia na estante da sala. Ela sempre esteve ali, desde que Helena a colocou há mais de 40 anos, numa terça-feira comum que eu nem sequer me lembro. Na foto temos 20 e poucos anos. Estamos na praia, os dois, e ela ri para a câmera com aquela risada que enchia qualquer cômodo sem pedir licença. Eu estou ao lado dela, olhando para ela em vez de para a lente. Sério, como sempre, mas com algo nos olhos que demorei décadas para saber nomear. Eu a olhava porque a amava. Isso é verdade. Mas também a olhava porque ela era tudo o que eu nunca me permiti ser. Helena ria alto em restaurantes quando algo lhe parecia genuinamente engraçado, sem se importar se as mesas vizinhas viravam para olhar. Opinava com clareza sobre o que gostava e o que não gostava, sem o rodeio diplomático que eu sempre usava para não incomodar ninguém. Quando algo a apaixonava, ela dizia. Quando algo a magoava, dizia também. Vivia para fora com uma generosidade emocional que eu admirava em silêncio e que jamais soube imitar. Eu, por outro lado, vivi sempre para dentro, contido, medido, apropriado. Nunca disse a Helena que houve uma época, lá pelos meus 35 anos, em que me apaixonei pela marcenaria. Foi num verão em que o pai de um vizinho veio de visita e passou as tardes construindo uma cadeira de balanço no quintal. Eu ficava olhando pela janela, com o café na mão, fascinado pela forma como a madeira obedecia às mãos dele, pelo cheiro de serragem, pela concentração silenciosa daquele homem que fazia algo com as próprias mãos e, ao final do dia, tinha algo que não existia antes de ele chegar. Comprei livros. Escondi no gaveta da escrivaninha como se fossem algo do qual me envergonhar. Fui uma tarde a uma loja de ferramentas e fiquei parado diante das prateleiras durante tanto tempo que o vendedor veio perguntar se eu precisava de ajuda. Disse que não, que estava só olhando, e fui embora de mãos vazias e com aquela sensação familiar de ter traído algo pequeno mas importante dentro de mim. Disse a mim mesmo que não havia tempo, que as crianças eram pequenas e precisavam de atenção, que o dinheiro estava apertado, que já haveria momento, o momento nunca chegou. E eu nunca mais entrei naquela loja. O que mais me pesa não é não ter aprendido marcenaria, é nunca ter contado isso a Helena. Ela teria me escutado. Isso eu sei agora com uma certeza que dói, porque a conheci bem e sei que ela teria me olhado com aqueles olhos sem julgamento e teria me dito para ir comprar as ferramentas. Teria me aberto espaço na garagem. Teria me defendido diante de qualquer comentário dos cunhados que rissem da ideia. Mas eu não disse nada. Porque dizer era tornar real, e se tornasse real, eu teria que enfrentar. Teria que descobrir se conseguia ou não. Teria que arriscar o ridículo, o fracasso, a possibilidade de que eu não fosse bom em nada que tivesse escolhido por mim mesmo. Era mais fácil não tentar. Era mais fácil guardar o desejo em uma gaveta e continuar sendo o homem confiável que todos conheciam.
Foi o que fiz durante 50 anos. Guardei coisas em gavetas. Guardei o desejo de ter estudado história em vez de administração. Guardei a curiosidade sobre o que teria acontecido se eu tivesse ido 6 meses trabalhar fora do país quando me ofereceram aos 28 anos, antes de nascer o primeiro dos meus filhos. Guardei o nome de um livro de poesia que alguém me recomendou nos anos 80 e que nunca comprei porque me pareceu que não era o tipo de coisa que um homem como eu deveria estar lendo. Um homem como eu. O que isso significava exatamente? Quem havia decidido que tipo de homem eu era? Essa pergunta me chegou aos 72 anos, enquanto organizava os papéis da escrivaninha de Helena depois da sua morte. Entre as coisas dela, encontrei uma agenda velha, de um ano que não consegui identificar. Estava cheia com a letra pequena e organizada dela. Havia listas de coisas a fazer, números de telefone, lembretes. E numa página de março, sem nenhuma data específica, ela havia escrito algo que me obrigou a sentar no chão ali mesmo, com a agenda nas mãos e o peito apertado. Ela havia escrito: queria que Antônio se permitisse ser feliz sem pedir licença a ninguém. Não sei para que escreveu aquilo. Não sei se releu depois ou se esqueceu no dia seguinte, mas ela sabia. Helena, que me amou durante 50 e tantos anos, que construiu uma vida comigo, que me escolheu e ficou e foi leal e boa, ela sabia que eu vivia com o freio puxado e nunca me disse diretamente, porque me conhecia bem e sabia que eu não estava pronto para ouvir. Ou talvez tenha me dito de outras formas e eu não soube escutar. Isso é o que mais me custa carregar, não o que não fiz, mas o que não enxerguei quando ainda havia tempo de enxergar. Agora, tenho 76 anos e vivo nessa casa que sempre esteve perfeitamente organizada e que hoje me parece grande demais para uma única pessoa. Meus filhos ligam aos domingos, os netos vêm nas férias e enchem os corredores de barulho por alguns dias, e quando vão embora, o silêncio volta com uma pontualidade que já não me surpreende. Aprendi algumas coisas nesses 5 anos sozinho. Aprendi que o silêncio não é o inimigo. O silêncio é simplesmente honesto. Não tem paciência para desculpas nem para adiamentos. No silêncio, a gente finalmente se encontra de frente com si mesmo, sem o ruído das obrigações que durante décadas funcionou como uma cortina conveniente. Aprendi também que o arrependimento não serve de muita coisa se ficar só como arrependimento. Que a única maneira de o passado valer algo é usá-lo para dizer a alguém mais jovem o que a gente teria precisado ouvir. E aprendi, embora tenha me custado mais do que eu gostaria de admitir, que ainda posso escolher. No ano passado, aos 75, comprei ferramentas de marcenaria. Uma tarde fui sozinho a uma loja, sem pressa, sem desculpas, sem ninguém a quem prestar contas, e comprei o básico. Comecei com algo pequeno, uma prateleira simples que ficou torta e que tive que desfazer 2 vezes antes de ficar como eu queria. Machuquei o polegar com o formão. Passei horas assistindo a tutoriais no computador que meus netos me ensinaram a usar. Ninguém me viu. Ninguém aplaudiu. Não houve nenhum momento de revelação cinematográfica. Mas quando terminei aquela prateleira e a pendurei na parede da garagem, fiquei olhando para ela por um momento longo. Ainda estava um pouco torta. Não era perfeita. Era minha. E entendi, com 75 anos completos e a casa em silêncio e a fotografia de Helena na estante da sala, que era isso o que havia faltado. Não a marcenaria. Não as decisões diferentes, nem os caminhos não percorridos. O que havia faltado era essa sensação simples e profunda de estar fazendo algo porque eu queria fazer, sem pedir licença ao medo, sem consultar o manual, sem me perguntar se era apropriado para um homem como eu. Ainda não sei bem quem sou quando ninguém está me observando, mas pela primeira vez em muito tempo me parece que vale a pena descobrir, né?